Saudações inscritos, seja muito bem-vindo a essa aula aqui, aula bem rápida aqui, atendendo a pedidos, onde a gente vai implementar o limite de requisição da tentativa de login. Como você já deve ter percebido, se a gente vier aqui digitar qualquer senha, no meu caso a minha senha é teste, mas eu vou passar mais um aqui, para que a gente tenha de fato um erro de credenciamento. Quando eu clico em entrar aqui, ele gera a mensagem de erro, só que eu posso ficar tentando isso inúmeras vezes e a gente não vai colocar um freio no nosso usuário. Portanto, a gente vai conseguir ficar enviando dezenas de solicitações, às vezes até mesmo testando senhas aqui, até conseguir passar. E, obviamente, muito bem observado, a gente consegue colocar um limite aqui dentro. E como que a gente faz isso? Eu dei uma olhada na documentação e se você acessar laravel.com/docs/5.7, que foi a versão que a gente desenvolveu todo o nosso curso do Laravel Developer, tem uma seção aqui de Authentication e se você passar um tralha login-trolling, você vai cair aqui dentro dessa seção, onde aqui você já tem uma mensagem falando exatamente sobre esse tipo de tratamento. Se você quiser, você pode traduzir aqui, mas o que ele está falando aqui basicamente é o seguinte: se você utilizar o controller login controller, que já vem por padrão, já vem embutido dentro do Laravel para você fazer sua autenticação, esse recurso ele já está implementado por padrão. No nosso caso, como a gente fez o credenciamento de uma maneira custom, né? Ou seja, a gente resgatou os dados, a gente tratou cada uma das informações, montou um vetor, passou isso para dentro da nossa classe Alpha, onde a gente tem um método ali para tentar fazer uma tentativa de login, a gente não está utilizando o padrão do Laravel. E como que a gente consegue resolver esse problema? A gente precisa fazer o uso desse throatless logins. E você vai ver que isso aqui é bastante simples de se implementar. Se você procurar na documentação avançada do Laravel, você provavelmente vai cair dentro dessa página aqui, onde você tem qual que é a classe, ou melhor, qual que é a trait que a gente precisa trabalhar. A gente tem aqui quais são os métodos e também os atributos que a gente tem para fazer essa manipulação. Vamos aplicar isso dentro do nosso framework para ver como é que fica. Você pode ver aqui também que eu estou executando dentro de mod_laradev, porque eu estou fazendo isso aqui como se fosse uma linha paralela ao que a gente desenvolveu no curso para que eu não altere o escopo original que a gente tem lá dentro. Então eu dupliquei o meu projeto aqui para que a gente possa executar esse exemplo. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm, já estou aqui com o meu Auth Controller aberto, eu posso até mesmo deixar essas abas fechadas aqui, posso fechar o .env aqui também, e o que eu preciso fazer é que dentro desse meu Auth Controller a gente faça o uso daquela trait. Então eu vou fazer o seguinte, vou no Google Chrome, vou pegar aqui o nome dessa trait, vou dar um Command C, venho aqui no PHP Storm, dentro da minha classe, eu vou vir aqui abaixo, vou passar o use e vou dar um Command V. Só que se eu só fizer isso aqui, obviamente que não vai funcionar, porque a gente precisa importar ela aqui acima. E você pode ver que o use é exatamente o mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um S aqui do final, posso tirar um N, e quando eu digito novamente, você pode ver que ele aparece autocomplete. Quando eu dou um Enter, você pode ver que ele jogou aqui acima para mim o Illuminate/Foundation/Auth/Turtles Login. E é exatamente isso daqui que a gente precisa. E quando a gente está utilizando uma trait, a gente tem atributos e métodos que a gente pode trabalhar aqui dentro do nosso controlador agora. Portanto, eu vou vir aqui dentro do meu método de login, que é o que de fato está recebendo todas as informações e devolvendo a mensagem JSON, e a gente vai colocar algumas validações aqui dentro. Como que eu sei quais são essas validações? Vou novamente acessar aqui a minha documentação e você vai ver que aqui a gente tem um método has_too_many_login_attempts. E esse método aqui determina se o usuário já passou por todas as tentativas que ele poderia ou ainda não. Isso aqui é um booleano. Então ele vai me devolver um verdadeiro ou falso, se ele pode continuar fazendo a validação de login ou se ele já excedeu o limite de tentativas dele. Então esse método é um que a gente precisa trabalhar. E você pode ver que ele está passando aqui um objeto request. Então a gente precisa ter exatamente esse mesmo objeto, porque como ele está injetando uma dependência, se a gente não setar com o mesmo tipo aqui, obviamente que a gente teria um erro. Mas vou fazer o seguinte, vou pegar todo esse conteúdo, vou dar um Command C, vou vir aqui no meu PHP Storm, e aqui acima de tudo eu vou fazer o seguinte, se vou passar o this, porque como a gente está trabalhando com uma trait, aqui me permite fazer isso. Vou dar um Command V agora nesse método, abre e fecha o meu parênteses, e a gente já viu que aqui dentro eu preciso informar um objeto do tipo request. Então eu vou passar minha variável requests aqui, abre e fecha minhas chaves, e se eu cair aqui dentro significa que eu já extrapolei o meu limite. Se eu já extrapolei o limite, obviamente que eu preciso devolver uma mensagem de erro para o meu usuário. Então eu vou vir aqui abaixo, vou pegar, vou dar um Command C, venho aqui acima e dou um Command V. Ops, seleciono toda a mensagem, número de tentativas excedido. Aguarde 2 minutos. E a gente já vai ver como que a gente controla esses 2 minutos também. Mas primeiramente eu preciso ter aqui o tratamento para saber se eu posso continuar daqui para baixo ou não. Simplesmente colocando isso daqui,
ainda não é o suficiente para a gente ter a nossa trava. Porque, querendo ou não, ele vai passar por todo esse bloco, pode ser que ele caia dentro de uma mensagem de erro ou não, só que eu ainda assim preciso travar a execução do usuário. E como é que eu faço isso? Se eu acessar novamente a documentação, você vai ver que eu tenho aqui o Increment Login Attempts. Então ele vai estar incrementando a tentativa de logins feita pelo usuário. Então a cada nova tentativa que ele tentar fazer, a gente vai disparar essa ação para que o nosso framework possa contabilizar o número de tentativas que ele fez. Então aqui dentro eu vou fazer o seguinte, vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm, vou vir aqui dentro do negação de alf, que seria basicamente que usuário e senha não conferem, e aqui acima eu vou passar o diz setinha, Command V, abre e fecha o parênteses, ponto e vírgula. Se você for notar na documentação, aqui mais uma vez ele está pedindo request. Então posso voltar no PHP Storm, passo a variável request aqui para dentro. E com isso daqui a gente já vai conseguir barrar o nosso usuário. Só que a gente ainda vai ter um erro de username que vai acontecer. Vamos ver o porquê que isso acontece. Vou dar um Command S aqui para salvar. Venho aqui dentro do meu Google Chrome, acesso o meu projeto. Posso abrir aqui o console do meu navegador na aba Network. Clico em entrar e você pode ver que a gente já tem um erro 500 aqui, falando que a gente não conseguiu chamar o nosso método. E o porquê que isso acontece? Se você for analisar, ele está executando aqui um username não existe. E é óbvio que não existe. A gente não está fazendo o nosso login através de um username. A gente está utilizando o nosso e-mail. Como que a gente contorna isso? Eu vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm. Eu vou criar um método aqui dentro. Posso até deixar aqui acima de tudo. Eu vou vir aqui e vou criar um public function com o nome username. E esse meu método aqui, ele vai simplesmente me devolver uma string, que é exatamente o nome da coluna no meu banco de dados referente ao username. Então aqui você poderia ter um documento, caso você vá fazer o login com CPF, você pode ter o e-mail, que é o nosso caso, você pode ter um username, caso seja essa a sua necessidade. Então desse jeito aqui, já fica parametrizado como a gente precisa. Aí você pode se perguntar mais uma vez, cara, como que você conseguiu descobrir isso? Como que você chegou até esse raciocínio? Se eu voltar aqui dentro do Login Controller, você vai ver que ele está fazendo uses do Authenticates User. Se eu clicar para abrir essa classe aqui, aqui dentro você vai encontrar o método que eu acabei de citar. Então a gente tem aqui abaixo o autenticado e a gente tem aqui o username. Como a gente não está fazendo uso desse Authenticates User, obviamente que isso aqui não existe, portanto ele está tentando pegar a coluna username por padrão, o que a gente não tem dentro da nossa aplicação. Então eu simplesmente peguei o conteúdo que a gente tem aqui dentro e joguei para dentro do meu Auth Controller. Agora eu não preciso mais utilizar esse Authenticates Use, eu posso simplesmente fazer o uso dessa trait que a gente tem aqui. Vamos fazer mais um teste então. Vou voltar aqui no Google Chrome, posso atualizar aqui mais uma vez, vou passar teste 1, posso limpar aqui toda a saída do navegador, clico em entrar. Você pode ver que usuários e senha não conferem. Vou tentar aqui mais algumas vezes e show de bola lá. Você pode ver, ops, o número de tentativas foi excedido, aguarde 2 minutos. Exatamente da maneira com que a gente precisa. Agora a gente tem duas situações. Quando a gente conseguir efetuar um login, o ideal é que a gente limpe todas essas tentativas nulas que a gente fez aqui até o momento. E para isso aqui dentro, a gente tem um outro método que é o Clear Login Attempts. Então eu posso pegar todo esse conteúdo que eu tenho aqui. Você pode ver que mais uma vez ele precisa do request. E agora quando eu tiver sucesso ao efetuar o login, então posso vir aqui abaixo, tenho negação de alf. Então se eu chegar aqui, significa que o meu login foi feito com sucesso. Eu passo this, Command V, abre e fecha o parênteses, ponto e vírgula. Aqui dentro eu passo o request, dou um Command S e show de bola. Está tudo finalizado e a gente já tem o nosso tratamento. Como eu fiz o teste aqui, algumas vezes a gente precisa aguardar alguns minutos aqui, você pode ver que esses minutos já passaram, portanto ele não aparece mais aquela mensagem de erro, mas se eu continuar aqui, agora sim você pode ver que a gente cai exatamente naquele tratamento. Como que a gente faz para manipular esses dados sobre a quantidade de tentativas e a quantidade de tempo que vai ficar bloqueado? Se eu voltar aqui dentro do meu PHP Storm, eu posso vir aqui e segurar o Command e clicar dentro dessa trait, e aqui dentro você vai analisar que você tem dois atributos que a gente precisa substituir, e ele está fazendo uma verificação. Se existir o property max attempts, usa ele, caso contrário vai ser 5. Se existir a propriedade decay minutes, pega ela mesma, caso contrário vai ficar com o valor de 1. Então isso significa que se lá no meu Auth Controller eu declarar esse atributo aqui, eu consigo sobrescrever esses parâmetros. Então aqui ele está falando que eu posso fazer 5 tentativas dentro de 1 minuto. E se eu quiser colocar, por exemplo, 3 tentativas dentro de 2 minutos? Como que fica isso? A documentação também nos auxilia sempre,
Vou voltar aqui dentro do Google Chrome, vou acessar aqui a documentação, e aqui eu tenho o Max Attempts e o Decay Minutes. Se eu clicar aqui nela, você pode ver que a gente já vai lá para baixo. Então eu tenho um Protect, na verdade que eu estava lendo o Limiter, o que a gente precisa é essa função daqui de baixo. Então eu vou fazer o seguinte, vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm, eu vou pegar aqui o Max Attempts, vou dar um Command C, venho no Auth Controller, logo aqui acima eu posso fazer o seguinte, Protected, variável Max Attempts vai ser igual a 3 tentativas. Protected mais uma vez, variável, vamos pegar o nome da outra variável que a gente tem aqui, Command C, vem aqui, Command V, vai ser igual a 2. Agora sim eu tenho 3 tentativas dentro de 2 minutos. Como eu fiz bastante tratamento aqui dentro, muito provavelmente a nossa mensagem de erro que a gente tem aqui no navegador, a gente já zerou o tempo que a gente tem das solicitações. Então a gente tem que fazer 3 solicitações com erros, depois vou tentar fazer mais algumas solicitações, você vai ver que a gente não consegue passar, vou aguardar os 2 minutos, depois a gente tenta com a senha certa para saber se a gente consegue efetuar um login de fato. Então vou tentar aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes. 4 vezes você pode ver que a gente já tem a mensagem de erro. Se eu continuar tentando aqui, eu posso tentar quantas vezes eu quiser que eu não vou conseguir passar porque o Laravel está barrando isso para mim. E agora eu vou aguardar aqui um tempinho de 2 minutos para que a gente possa fazer um novo teste. Bom, pessoal, eu já aguardei os 2 minutos aqui, então eu dei um pulo na aula aqui para poder ficar mais rápido o processo. E se eu abrir aqui o login e acessar aqui a aba Headers, você vai ver que eu estava tentando fazer o login com gustavo@pinside.com.br, teste 1. Eu vou vir no meu formulário, eu vou apagar o último caractere aqui agora, posso até mesmo fechar o que a gente tem aqui, e vou tentar fazer o login mais uma vez. Tive uma mensagem de erro, como é que eu dupliquei o ambiente, se eu não me engano a minha senha aqui dentro, ela é o meu próprio nome, então deixa eu só fazer um teste. Agora sim eu consegui passar. Então você pode ver que a gente está de fato levando em consideração o número de tentativas. Se você quiser ainda, você pode acessar aqui o seu PHP Storm. E o que eu coloquei aqui dentro do nosso método de login, onde a gente está incrementando a quantidade de tentativas que a gente fez, você pode colocar em cada um dos erros. Por que que eu não coloquei nesse caso? Aqui a gente não tem nenhum tipo de interação com o nosso banco. Eu estou simplesmente validando se ele informou o e-mail, se o e-mail é válido, se ele informou todos os campos, se ele informou o e-mail e o password. Então são validações simplesmente do dado que a gente está recebendo. Como eu não consultei o meu banco de dados, eu prefiro pelo menos não restringir essas tentativas aqui dentro. Então eu coloco o limite somente porque eu vou estar consumindo o meu banco, porque daí de fato vai estar sendo a validação se a pessoa está tentando acessar com uma senha que não é dela ou algo nesse sentido, tentando um acesso ali malicioso. Nesse caso, já me atende super bem. Se você quiser, só você copiar a linha e jogar ele aqui acima também, que quando passar por aqui, já vai estar sendo contabilizado. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, te deixo um forte abraço e a gente se vê na próxima aula.